gravo pela tela solar. Então, bora lá. Resumidamente, a gente estudou ontem a alotropia, que são as formas alotrópicas que um elemento químico pode ter. Eles podem possuir diversas formas diferentes, formas de arranjar os átomos diferentemente. Então, o carbono ele tem várias formas diferentes de você arrumar os átomos dele. Uma das formas é na forma de diamante, outra é na forma do grafite e outra na forma do fluoreno. O enxofre ele pode estar em duas formas diferentes, que é o cristal rômbico e o monoclínico, né? Então, é os formatos que ele pode se arranjar de forma diferente. Já o fósforo ele pode ser o branco, que é bem explosivo, ou o vermelho, que é o fósforo, que é muito comumente usado em casa, né? Aí, a gente tem aqui... Vocês estão... Não estão me ouvindo, né? Desculpa. Então, novamente, as formas alotrópicas do carbono são de várias formas diferentes. São na forma de diamante, grafite, fluoreno e diversas outras formas que ele pode possuir. A forma é o que? A forma que está arranjado os átomos ao redor dos outros. Então, pode estar em formato cristalino, então forma o diamante. Está em formato de folhas, está no formato de grafite. Está no formato de uma bola de futebol, está no formato de fulereno. Então, o formato que você organiza os átomos ao redor deles vai ter uma forma alotrópica diferente. O enxofre pode ser cristal rômbico e o monoclínico, né? Já o fósforo pode ser o branco e o vermelho. O vermelho é o que mais é utilizado dentro de casa. E se a gente olhar essa questão, vai formar, né? A pergunta é o quê? A gente já parte logo para a pergunta para saber o que é que ela quer dizer. Tá travada a imagem aí para vocês, né? Deixa eu verificar porque tá travado. Já estou em outro slide e tá parado no slide anterior. Deve ser. Tá travando aí alguma coisa. Já sei, vou mudar para a tela inteira. Então, tela inteira resolve esse problema. Já estava na questão já. Então, aqui a gente tem a questão, né? Propriedades materiais. A gente faz o que primeiro nas provas do Enem? Já lê as questões, as alternativas. Isótopo, carbono 13, calcário, mármore, silício, germânico, monóxido e dióxido de carbono e diamante e grafite. E aí depois a gente vai ler o texto. Recém-descobertos fullerenos são formas alotrópicas. Então, qual dessas questões ali de baixo que fala de formas alotrópicas? Então, obviamente, vai ser o diamante e o grafite. Então, só isso já pula para a próxima questão. Você não pode demorar muito na questão. E aí eu botei uma dica lá de que é uma destilação simples, que você separa sólido e líquido. Destilação fracionada, você vai separar dois líquidos que são voláteis, né? Então você consegue separar através da temperatura de ebulição de cada uma delas. Vaporização, você tem um sólido e tem um líquido, e você não está preocupado em recuperar o líquido, né? Você pode jogar o líquido fora. Então você pode aquecer ele até todo o líquido vaporizar. Então você vai separar, né? Aquecendo. E com a equação fracionada, você vai fazer com que gases, né, se separem através da temperatura de ebulição. Você tem a temperatura de ebulição diferente de cada um deles. Então, se você diminuir a temperatura do sistema, vai abaixar tanto a ponto que um vai ficar líquido e o outro vai ficar gasoso. Então, você consegue separar dois gases, deixando um líquido e outro gasoso. A centrifugação, vocês já viram várias questões. É o que? Você gira em altíssima rotação, em altíssima velocidade de rotação, para que os mais densos fiquem embaixo e os menos densos fiquem em cima. Decantação, você vai fazer com que, através da gravidade, da densidade, o mais denso fique embaixo e o menos denso fique em cima. Separação magnética, você vai separar através de substâncias que são magnéticas, são substâncias que são atraídas
por ímã. Como a gente sabe, quase são poucas as substâncias que são atraídas por ímã, né? Um exemplo disso é o ferro. O ferro é atraído por ímã. E outra forma também de fazer é de solução fracionada. De solução fracionada, você vai fazer o quê? Você vai misturar um solvente para que ele consiga solubilizar as substâncias de interesse. E aí depois você retira. Um exemplo que eu dei aí é você, para tirar o óleo do corpo, você joga água quente lá, a água quente vai dissolver várias substâncias, menos o óleo. Então você vai conseguir tirar o óleo do restante. Aí tem essa questão, como eu ensinei para vocês, vocês vão olhar a parte de baixo da questão, vão ler primeiro as perguntas e aí depois ler o texto. A pergunta é: nesse aparelho, a separação das substâncias ocorre em função das diferentes densidades, dos diferentes raios de rotação, das diferentes velocidades angulares, das diferentes quantidades de cada substância, ou da diferente coesão molecular de cada substância. Então a gente já tinha lido ali antes, já sabia que a resposta é das diferentes densidades. Precisei ler o texto? Não. Então, se você saber o tema, você através do texto, né? Você, através da pergunta, você já pode responder e já passar para a próxima questão. Isso é muito importante na prova do Enem, porque isso aí facilita com que vocês não fiquem sem tempo para responder as questões. Acho que vocês têm mais domínio, você parte logo para as perguntas e vê se você sabe. Se você tiver dúvida, você pega o texto mais e vê. Tem questões que você precisa obrigatoriamente ver o texto, mas pela própria pergunta você consegue identificar se é necessário mesmo ler o texto ou se é só um bocado de texto para você perder tempo. Aqui a gente explicou na aula passada como é que é o funcionamento do enriquecimento de urânio, no qual a gente pega o minério de urânio, tritura ele, forma ele em pó, que é a parte 2. Na parte 3, a gente converte ele através de uma reação com fluorina, isso aí a gente vai obter gases. E como o urânio ele tem duas formas de a gente encontrar na natureza, que é o urânio 235 e 238, a gente vai ter uma diferença de massa entre um e do outro. Quando a gente coloca esse gás com essas massas diferentes, numa centrífuga, a gente consegue separar ele pelo mesmo funcionamento das centrífugas. O mais pesado fica embaixo e o mais leve fica em cima. Então a gente faz o que? A gente pega e quer o mais leve. O mais leve é o melhor para ser usado em usinas nucleares e nas bombas, né? Ou aquele que libera muito mais energia. Por isso que é necessário você enriquecer o urânio para que ele tenha pelo menos para uso comercial de 4 a 5% de urânio 235. Então é necessário enriquecer ele um pouco para que ele tenha pelo menos 4 a 5% de 235. Lembrando que na natureza a porcentagem dele é menos de 1%. Então, para você aumentar essa porcentagem de 1% para 4 a 5, você precisa fazer esse processo várias vezes para que consiga, né, deixar a concentração maior. E aí a pergunta da UP, né? A gente já vai logo para a questão, ler a alternativa, as alternativas. O método utilizado para o enriquecimento de urânio no Brasil utiliza um tipo de centrifugação, decantação, filtração, evaporação, gasificação. Como vocês viram antes, é centrifugação. Se é centrifugação, não tem o que dizer, já não precisava nem ler a restante. Já marca A e já parte para a próxima. Quanto mais tempo você gastar para ler o texto todo e marcar a questão, aí por isso que é bom vocês terem conhecimento prévio a chegar lá e não precisar ler menos, para precisar ler menos possível. Aqui a gente tem aldeído, tem uma acetona, tem a forma de interação intermolecular, que é o do dipolo dipolo. Dipolo dipolo é quando existem substâncias polares. Se as substâncias são polares, ela tem um polo negativo e um polo positivo. A gente sabe que
no polo negativo sempre atrai o polo positivo da outra, e o polo positivo atrai o negativo. Os diferentes se atraem, né? Então temos o polo positivo e o polo negativo. Então o polo negativo vai atrair o polo positivo e o polo positivo vai atrair o polo negativo. Se eu repetir, desculpa, mas os opostos se atraem. Então, mas quando a gente encosta o negativo com o negativo, a gente vai ter uma repulsão. E o positivo com positivo também vai ter uma repulsão. Então, quando a gente analisa a acetona, a gente tem um dipolo porque elas são polares. Elas conseguem ser solúveis na água porque elas têm um polo positivo e um polo negativo. Já o fenol, ele tem OH, assim como 2-metilfenol, 1-naptol e 2-naptol, entre outros, temos OH. OH, a gente é um dipolo muito mais forte, que a gente chama de ligação de hidrogênio. Por isso, a gente pode crer que o aldeído, ou desculpa, a acetona e o fenol vão se solubilizar. Eles vão formar uma solução homogênea, porque eles são polares. Então, eles vão formar uma mistura homogênea, uma solução. Como é que a gente separa dois líquidos homogêneos? Aí a gente vem na questão. Na questão, a gente olha primeiro a imagem da reação química. Temos aí o cumeno mais O2 com um catalisador que acelera a reação, forma hidroperóxido de cumila, e aí com a água e ácido sulfúrico a gente forma fenol e cetona. Isso quer dizer, o produto final dessa reação é o que? Fenol e cetona. Minha pergunta, eles são solúveis ou são insolúveis? Se eles são solúveis, como a gente analisou antes, que eles são de polos e outro é ligação de hidrogênio, eles vão ser solúveis, pois são polares. Por eles serem polares, a gente vai poder dizer que a forma de separação de substâncias que são líquidas e homogêneas e que possuem diferentes temperaturas de ebulição, a única que pode ser a alternativa correta aí não é filtração, não é ventilação, não é decantação, não é evaporação, é destilação fracionada. Para quem não se lembra, a destilação fracionada é quando a gente tem separação de substâncias líquidas miscíveis. Elas são solúveis entre si, pela diferença em temperatura de ebulição. A gente vai aquecer os dois até que o primeiro saia e depois o outro fique retido na manta aquecedora lá. Então, aqui a gente vai fazer o que? A gente vai aquecer, a acetona vai embora e quem vai ficar vai ser o fenol. Por que a acetona vai embora? Porque ela é de polo, então ela tem uma interação mais fraca. Por ela ter uma interação mais fraca, ela vai sair primeiro, e o fenol, como ele tem uma ligação de hidrogênio, a interação dele é mais forte. Então ele vai se manter lá dentro do aquecimento. Então primeiro sai a acetona para depois sair o fenol. Como é que a gente sabe quem está saindo? No final lá da destilação tem um termômetro. Se o termômetro está parado, está mantendo a temperatura de ebulição da acetona, quer dizer que o que está saindo lá é a acetona. Se depois que a acetona sai, o termômetro aumenta, você pode desligar a destilação porque já acabou toda a acetona e só vai ficar lá o fenol. Então, aí a gente tem novamente isótopos, isótonos e isóbaros, né? Então, isótopos possuem a mesma quantidade de prótons, né? Isótonos, mesma quantidade de nêutrons, isóbaros possuem a mesma quantidade de massa. Então, isótopos embaixo vai ser igual, 1 em 1. Olhando ali embaixo, aí vai ter 1, 1, 1. E o outro vai ser 8, 8, 8. Então, são isótopos porque são o mesmo elemento químico, mas com massa atômica diferente. Isótonos, eles têm a mesma quantidade de nêutrons. Para saber a quantidade de nêutrons,
subtrai a massa pelo número de prótons. Nesse caso, 14 menos 7 vai dar 7. 12 menos 5 vai dar 7. Então, ambos têm 7 nêutrons, então ambos são isótomos. Isóbaros em cima vai ser igual, então 107, 107 quer dizer que eles são isóbaros, pois a massa deles são iguais, tá certo? E aí a gente tem uma questão aqui que fica falando que uma... Bora já ler a pergunta, né? Então, a respeito dessa substância é correto afirmar: o grafite e o diamante apresentam propriedades físicas idênticas? Obviamente não. Se são substâncias químicas diferentes, apesar de serem elementos químicos idênticos, né? Então eles vão ter propriedades físico-químicas diferentes. O fullereno, o grafite e o diamante são substâncias compostas. Substâncias compostas são formadas por dois ou mais elementos químicos. Como ambos são formados só por carbono, não tem como ser compostos. Fullereno, grafite e diamante são isótopos. Os isótopos a gente viu que tem o mesmo elemento químico com massa atômica diferente. E esse não é o caso. O fullereno, o grafite e o diamante são alótropos. Então, alótropos é a forma que o mesmo elemento químico se reorganiza de forma diferente ao redor dele. Então, essa é a resposta, a letra D. Se a gente vê esse gráfico, vamos analisar aqui que a gente tem uma curva de aquecimento, na qual a primeira parte da curva é quando a substância está no estado sólido, porque o sólido aqui tem menos temperatura. Então, quem inicia primeiro é o sólido, a primeira curva vai ser do sólido, a segunda curva vai ser do líquido e a terceira curva vai ser do gasoso. Então, a gente vai ter a curva do sólido, líquido e gasoso. E o que é que são essas linhas retas? Essas linhas retas significa que está tendo um equilíbrio entre um sólido e o líquido, e no outro do líquido e o gasoso. O que isso quer dizer? Quer dizer que um está derretendo e outro está ebulindo, está formando bolhas. Então quer dizer o quê? Que um está em uma temperatura de fusão e no outro está na temperatura de ebulição. Então, as faixas retas aqui significa que as substâncias puras elas têm a mesma temperatura de fusão e uma mesma temperatura de ebulição. E se você tiver curvas nos dois, em vez de ser reto, quer dizer que é uma mistura, que a substância não é pura, que ela é misturada. Só que existem duas formas de misturas que são cobradas muito no vestibular, que é a eutética e a azotrópica. A mistura eutética ela só vai ter um patamar reto, que é a de fusão. Isso quer dizer, na mistura eutética a temperatura de fusão é constante, já a de ebulição ela é variável. E na azeotrópica, ao contrário, o líquido e o vapor têm a mesma temperatura de ebulição, mas a temperatura de fusão é variável. E aí no Enem, cai em outros vestibulares, cai muito isso. Na Unesp, lá de São Paulo, cobraram aqui que uma mistura que tinha 63% de estanho e 37% de chumbo, ela formava uma mistura que não conseguia separar, porque ela era uma mistura, o quê? Então, olhando gráficos aqui embaixo, a gente vê que o chumbo é uma substância pura, por isso que ele tem dois patamares retos. O estanho é uma substância pura, por isso que ela tem dois patamares retos. Já a mistura que eles formaram vai ter um patamar reto e o outro inclinado. E aí é necessário que você se lembre quem é que tem o patamar de fusão reto. O nome é feio, mas você se lembra de estanho. Estanho que se parece com estanho? É eutética ou azotrópica? Qual dos dois se parece mais com a palavra estanho? Eutética ou azotrópica? Então você vai ver que o eutética se parece mais com o estanho, né? Então a gente marca mistura eutética. Então, a resposta dessa questão aqui
Mistura eutética, pois se funde a temperatura constante, né? Então, funde é o que? Temperatura de fusão, que possui uma temperatura de fusão constante. O que significa que, mesmo que você tentar fundir os metais, você não consegue derreter um e o outro separadamente. Você vai fundir os dois ao mesmo tempo. Por isso que é uma mistura eutética. Você não tem como fundir e separar um, depois fundir o outro e separar o outro. Você tem que, quando você tenta fundir os dois, eles saem juntos. E misturas azeotrópicas, pense em álcool, álcool e água. O álcool e a água, quando chegam a uma porcentagem determinada, você não consegue mais separar o álcool da água, porque eles formam uma mistura azeotrópica. Você tenta aquecer o álcool para ele sair, mas ele sai junto com a água porque formou uma mistura azeotrópica. Então perceba aí que a gente tem essas duas formas de misturas aí. Aí a gente tem sulfato de alumínio, que muita gente já deve ter ouvido falar. É uma substância muito comumente utilizada para limpeza de piscina. Então, para quem tem piscina em casa, né, eu já caí muito na piscina e o cuidado da minha piscina, por exemplo, né, eu usava muito sulfato de alumínio. Geralmente, sulfato de alumínio ele serve para quê? Para você limpar a piscina. Você joga ele junto com um pouquinho de barrilha e aí ele começa a capturar toda a sujeira e botar lá no fundo. Então, quando você tem uma substância que forma flocos de sujeiras, que pega toda a sujeira e forma bolinhas, a gente tem uma forma de separação que a gente chama de flotação. Então, toda vez que a gente utiliza sulfato de alumínio em meio aquoso, meio alcalino, né, que é aí que libera, que ele tem esse papel, então a gente bota a barrilha para que ele comece a reagir. Então ele começa a absorver diversas substâncias químicas e separar elas da água. Por isso que ele é usado em limpeza. Depois você pega lá o rodo e suga a sujeira lá, que a piscina vai ficar toda limpa. Então, o sulfato de alumínio ele serve para fazer a flotação. Mas, professor, o que é uma levigação? Levigação é quando você usa a água para separar algo. Você está no garimpo, você vê lá os pessoal jogando a pedra e o ouro no rio. A pedra vai embora, o ouro fica preso lá porque a pedra é muito fácil de sair e o ouro não. Temos também a ventilação, que utiliza o vento para separar. Nesse caso, a gente não está usando o vento. Peneiração é quando a gente usa uma peneira para separar frações pequenas das frações maiores. Então, se você tem lá, quer separar geralmente quando as pessoas vão trabalhar com um tipo de areia determinada, né, faz a peneiração para separar as frações maiores e menores de areia. Também temos a centrifugação, que aí a gente já falou antes já. E nesse caso, obviamente, não é essa a resposta. Aqui, pessoal, a gente tem, né, olhando a imagem à direita, a extração do LCC por prensagem da casca da castanha do caju, originária da mini fábrica de obtenção de ácidos anacardínicos. Isso quer dizer o quê? Que é um ácido que é obtido através da prensagem da castanha do caju. Como é que é a prensagem? Você pega elas e coloca numa prensa. Ela vai espremer, espremer, espremer até que saia o líquido. Esse líquido obtido da castanha é esse óleo preto aí. Esse óleo preto é muito utilizado para a gente é, tirar restos de petróleo de alguma região. Então você mistura ele com o petróleo e aí depois você coloca substâncias magnéticas nele. Quer dizer, vai ficar atraído por um ímã. Então depois você pega o ímã e separa. Então, quando a gente coloca ele junto com o petróleo, a gente vai formar igual sulfato de alumínio, vai formar flocos lá, e esses flocos depois a gente vai fazer o que? Vai botar uma substância magnética que emanando partículas magnéticas para ser atraídas por um ímã.
Então, se é o mesmo funcionamento do sulfato de alumínio, então a gente já sabe que a resposta primeiro é floculação, né? Então a gente vai formar flocos de sujeira e depois com o ímã, o nanopartículas magnéticas, a gente vai fazer a separação magnética. Agora a gente chegou na parte 2. A parte 2, pessoal, é importante a gente analisar o seguinte. A gente tem na esquerda a imagem da tabela periódica, só que separado os elementos em roxo mais eletronegativos, em vez de os mais ou menos eletronegativos, né, que tem intermediário, né, e em amarelo os elementos mais eletropositivos. Bora ler aqui, figura 2.2, valores e tendências da eletronegatividade. A eletronegatividade geralmente aumenta da esquerda para a direita e ao longo da tabela periódica, e diminui de cima para baixo, para dentro dos grupos funcionais. Os valores estão na escala arbitrária de Flu igual a 4 e o Césio igual a 0,7. O carbono tem um valor de eletronegatividade de 2,5. O elemento em cinza escuro são os mais eletronegativos. Aqueles em cinza claro têm valor de eletronegatividade médio e os elementos restantes são os menos eletronegativos. Então a gente tem o que aí, pessoal? Temos que os elementos que possuem a tendência de puxar os elétrons para si são o nitrogênio, o oxigênio e o flúor. Esses daí são os mais eletronegativos. Aí depois vem o cloro e o bromo. Quando eu falei da ligação de hidrogênio, a ligação de hidrogênio ocorre com esses roxos ali de cima, os três primeiros de cima. É quando o hidrogênio está ligado a nitrogênio, oxigênio e o flúor. Porque o hidrogênio é pequenininho e esses elementos aí, o nitrogênio, o oxigênio e o flúor, são muito eletronegativos. Eles têm a tendência de tirar os elétrons muito facilmente. Por isso que quando liga a eles, que tem uma tendência muito grande de puxar os elétrons, com o hidrogênio que é pequenininho, a interação intermolecular é muito forte, fazendo com que forme a famosa ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. Então, se a gente analisar aqui, todos os elementos químicos aqui, o nitrogênio, o oxigênio e o flúor, eles são muito eletronegativos, eles puxam os elétrons para si muito fortemente. Já os metais, eles são todos amarelos, porque a maioria deles aí, eles têm a tendência mesmo de perder elétrons, eles não querem ganhar elétrons, eles querem perder elétrons. E se vocês analisarem também, o hidrogênio ele não é um metal, o boro, o carbono, enxofre, fósforo não são metais, eles são ametais, ou nesse caso aí, metalóide, né? Então, a gente tem um caso aí de alguns elementos químicos que eles têm uma característica de ser metal e ametal ao mesmo tempo. E alguns deles aí que a gente pode olhar que eles têm essa tendência de ser metal e ametal. Então, eles têm uma tendência intermediária. Eles têm a tendência de tirar de metais, mas não de tirar de nitrogênio, nem oxigênio, nem flúor. Então, os elementos mais eletronegativos são aqueles que vão puxar de qualquer sorte os elétrons. E aí, quando a gente tem já metal e ametal juntos, a gente tem o composto interação íon-íon, porque um vai ter o íon positivo, que a gente chama de cátion, e o outro vai ter o íon negativo, que a gente chama de ânion. Então, quando a gente tem um sal, a gente forma um complexo cristalino. Vocês podem ver essa imagem aqui, né? Que é o complexo cristalino formado por um sal. Então, positivo está rodeado de cargas negativas, que está rodeado de cargas positivas. Então, um está rodeando os outros, né? Então, nesses compostos iônicos, a interação é muito forte e devido à diferença de carga de metal e ametal. Se tem um metal e ametal, tem uma perda e ganho de elétrons. Já o dipolo que tinha dito antes, existe sim uma diferença entre
eletronegatividade entre as substâncias, mas não é o suficiente para que uma seja positiva e que a outra seja negativa. Elas estão atraídas, uma atrai tantos elétrons que a tendência é que os elétrons fiquem mais de um lado do que do outro. Por isso que a gente olha em outras imagens, tem lá uma coisa positiva e uma coisa negativa. Mas nesse caso não é que está formando íons, é que um tá cedendo mais elétrons para o outro e por isso que tem uma região que está perdendo mais elétrons do que a outra. Então não é que um perde e outro ganha. No dipolo existe o polo positivo e o polo negativo, mas é formado por moléculas e moléculas não perdem elétrons, elas compartilham, só que uma puxa mais do que a outra. É como se você estivesse andando de mão dadas com alguém muito forte. Você está com a mão junta com a pessoa, mas a pessoa está puxando muito mais do que você. Então, vocês não estão largando a mão um do outro, mas um vai tender a puxar mais forte do que o outro. A ligação de hidrogênio é aquela ligação que ocorre com esses elementos que eu falei, que é o nitrogênio, o oxigênio e o flúor. E é uma interação muito forte, é muito forte mesmo. Na toa que a água, a temperatura de ebulição dela é 100 graus Celsius. A substância nanica, pequenininha, tem 100 graus Celsius de temperatura de ebulição. E a força de London, a gente tem no caso de substâncias apolares. O que seria isso? As substâncias apolares, elas não têm uma tendência de formar polos positivos nem polos negativos, porque elas têm a eletronegatividade semelhante entre si. Então, uma está puxando a da outra igualmente. Então, não é que uma tira elétron da outra ou está puxando mais do que a outra. No Força de London, a gente tem o que? A rotação dos elétrons ao redor do núcleo. Às vezes, um lado tem mais elétrons do que o outro, devido ao simples fato que está girando ao redor do núcleo. E esse momento em que um lado tem mais elétrons do que o outro faz com que crie momentaneamente um dipolo, que vai induzir as outras moléculas a também terem polos, né? Então é meio que você cria instantaneamente de um lado e faz com que outras moléculas também possuam interações de polo. Pelo fato de ser necessário que um lado tenha mais elétrons do que o outro, é uma interação muito fraca. Na toa que a maioria dessas substâncias que são forças de London ou são gasosas ou são líquidos. Algumas delas, como a parafina, pode ser até sólida, mas é porque são cadeias enormes, que é como se fosse um macarrão. Você acaba, um macarrão nunca fica reto em relação ao outro, né? Eles sempre entram um no outro e ficam lá se atrapalhando de sair. Então, quando essas substâncias que têm força de London pequena, geralmente elas são gasosas. Só a partir de 6, 7 carbonos, você vai ter líquido, né? E lá vai. Então, tem essa peculiaridade, tá certo? E aí a gente analisa o seguinte: e os hidrocarbonetos apresentados pela estrutura química a seguir podem ser isolados a partir da folha ou das flores de determinadas plantas. Além disso, a sua função é relacionada, entre outros fatos, do seu perfil de insaturação. Então, essa substância química, a gente olha essa imagem e precisa entender que a gente tem uma substância orgânica. Cada vez que ela inclina para um lado, a gente tem carbonos. Então, essa parte que eu estou desenhando aqui, fazendo um traço em direção a ela, são carbonos. Temos carbono ali, carbono ali, carbono aqui, carbono aqui, carbono aqui, aqui, aqui e aqui. Então, a gente tem diversos carbonos nessa estrutura. E algumas deles têm ligações que a gente chama de ligação simples, que é uma ligação única, né? Esse traço único. E em outros temos uma ligação dupla, que é esse daqui, né? Tem uma ligação dupla.
E ali temos uma ligação dupla. E aqui uma ligação tripla. Aqui são 3 traços. Tá? A gente tem 2 duplas e uma tripla. Ah, professor, como é que ocorre essa ligação dupla e tripla? A ligação simples ocorre somente por ligação sigma, que é essa ligação reta, tá vendo? Então, essa ligação reta é uma ligação simples. A ligação dupla ocorre quando esse se aproxima desse, os de cima se aproximam com o de cima, assim como o de baixo se aproxima do de baixo. Então é necessário que tenha uma ligação simples e outra ligação em cima e embaixo. Então esse que eu estou dando um xizinho vai se aproximar do que tem o xizinho e o que tem o y vai se aproximar daquele que tem o y. Então vai ter um meio que umas bexigas se aproximando de cima e de baixo. Isso é uma ligação dupla. E a ligação tripla é quando esse outro aqui interage com aquele outro e lá vai. Então, de cima e esse por trás, né? Então, acaba ocorrendo novamente uma forma de ligação bem louca. O problema desse tipo de ligação é que é uma ligação muito torta. Uma ligação que você tem que pegar algo que está reto, em paralelo, e tentar aproximar um do outro. E por isso é uma ligação fraca, quando tem uma ligação dupla. Mais fraca do que essa ligação reta, que é a ligação sigma, né? Mas aí a pergunta não quer saber o que é, ele quer saber, considerando esse perfil específico, quantas ligações π a molécula contém. A molécula vai conter o quê? Quantos π, né? Então, para saber, a gente precisa olhar essa tabela. São 2 ligações duplas e uma tripla. Cada dupla tem uma sigma e uma π. 2 vezes 1 vai dar 2. Uma ligação tripla tem 2 π. Então fica 2. 2 mais 2, 4. Então a resposta dessa questão é a letra 4. Porque aqui a gente tem que entender o quê? Que cada ligação dupla tem uma ligação reta e outra ligação π, que é a ligação em paralelo. Já na ligação tripla, a gente tem uma reta e 2 π. Então, 2 inclinadas. Por isso que a gente contando ali, a gente vai achar a resposta. Tá certo? Então, aqui a gente vai ter uma π, outra π, e aqui a gente vai ter 2 π. Então, uma mais duas, e aí com isso a gente acha a resposta. Tá certo? Então, a resposta nessa questão é a letra 4. Se a gente for analisar aqui a ligação covalente, então a gente tem vários tipos de ligações químicas existentes. A ligação covalente, a ligação iônica e a ligação metálica. A ligação metálica ocorre entre metais. Então, metais podem se ligar entre si através de ligação metálicas. Eles têm uma temperatura de fusão alta, eles geralmente possuem boa capacidade de conduzir calor e de conduzir eletricidade. Então, os metais eles são bons em conduzir calor e eletricidade. Então, tanto no estado sólido quanto no estado líquido. Já as ligações covalentes, a gente não tem nem... A gente tem uma característica nela aqui, ó. A gente vai ter um elétron de um átomo sendo compartilhado por 2 núcleos. Então, um átomo vai dividir com o outro elétrons. Então, a gente vai formar pares de elétrons
que vai ser dividido entre dois núcleos. Quer dizer o quê? Que esses dois elétrons estão sendo atraídos pelos dois núcleos. Então, um elétron de um com o do outro vai ser atraído no núcleo, formando assim uma ligação química. A gente não tem como chamar os elétrons mais, porque os núcleos têm a mesma carga, eles vão se repelir. Então tem um equilíbrio, né, da distância entre um e outro. Não tem como se aproximar muito, porque senão o núcleo com o outro núcleo vão começar a se repelir e aí a ligação se quebra, né? Então eles chegam no intermediário no qual os dois elétrons estão sendo compartilhados pelos dois núcleos. Então essa é uma ligação covalente. Ligação covalente é aquela ligação que não ocorre nem perda, né, nem ganho de elétrons. Ocorre sim um compartilhamento de elétrons. Se a gente analisar a ligação iônica, a gente vai ter, nesse caso, a perda de elétrons. Se você olhar o átomo de sódio, o sódio ele é um metal e o cloro ele é um ametal. Geralmente, na ligação iônica, o ametal tira elétron do metal. Então, o metal vai perder os elétrons para o ametal. E eles fazem isso para conseguir a estabilidade dos gases nobres. Quer dizer, ambos vão ter, no final de tudo, 8 elétrons na última camada. Então, o sódio vai perder o único elétron dele, que está na última camada, e na camada anterior ele tem 8 elétrons. Então, ele fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Então, ele vai conseguir a estabilidade da regra do octeto, que é que todos os elementos químicos querem ter 8 elétrons na última camada. Já o cloro ele tinha 7 elétrons, com isso ele vai conseguir ficar com 8 elétrons na última camada. Então perceba aí que é isso daí muito importante aí para vocês entenderem no vestibular. Então as reações químicas são arranjo muitas vezes para conseguir obter 8 elétrons na última camada. Aí, bora lá, eu vou pular aqui a primeira parte e só vou ler aqui embaixo. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o conceito de ligação covalente iônica. Isso aí, então, não precisa nem ler o texto para saber o que é uma ligação covalente iônica, né? Então, a ligação covalente só ocorre em compostos orgânicos. A ligação covalente se faz por transferência de elétrons e a ligação iônica por compartilhamento de elétrons com os spins opostos. A ligação covalente se faz por atração de cargas entre os átomos e a ligação iônica por separação de carga. A ligação covalente se faz por união de átomos em moléculas e a ligação iônica por união de átomos em complexos químicos. A ligação covalente se faz por compartilhamento de elétrons e a ligação iônica por transferência de elétrons. Então, se analisar todos esses textos, então não precisei nem ler aqui para ver nada. O texto não precisa, você precisa ter o conhecimento prévio do assunto. Você sabendo que a ligação covalente você compartilha elétrons e na ligação iônica você tem a transferência de elétrons, então você não precisa nem ler o texto para saber que a resposta é a letra E. Então, a ideia da prova de química, muitas vezes, é você ter o conhecimento prévio, porque o texto vai dar umas coisinhas ali, mas nunca vai dar a resposta. É mais fácil achar em português ou em outras matérias a resposta no texto do que na química mesmo. Na química é muito importante, às vezes, você mais decorar o vestibular do que você esperar que eles dêem uma dica, maravilhosa. Então a gente tem que saber que uma ligação covalente ocorre por partilhamento, enquanto que o outro a gente tem a transferência de elétrons. Muita gente poderia marcar a letra A porque muita gente acha que ligação covalente só ocorre com o meio orgânico, né, em substância orgânica, mas isso é piada. Enem 2021. Aí, um princípio importante na dissolução de solutos é que o semelhante dissolve semelhante.
Isso explica, por exemplo, o açúcar se dissolver em grandes quantidades na água, ao passo que o óleo não se dissolve. O açúcar, ele tem, como eu expliquei várias vezes nas aulas, uma essa estrutura aqui de baixo que eu vou deixar em vermelho, ó. O açúcar, ele tem vários OH, 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 OH. OH é ligação de hidrogênio. Pelo fato da ligação de hidrogênio ser uma ligação muito importante, né, muito forte, o oxigênio, o OH da água também tem, ó, OH e OH. Isso quer dizer, eles conseguem se atrair através de ligação de hidrogênio. Não é de polo e ligação de hidrogênio, é ligação de hidrogênio com outra ligação de hidrogênio, porque ambos possuem a ligação de hidrogênio. Então, se ambos têm a ligação de hidrogênio, a gente marca aqui a questão C, né? Porque é ligação de hidrogênio a resposta. Então, o texto pode ajudar, mas é necessário que vocês tenham conhecimento prévio para marcar as questões. O texto pode botar a estrutura da água e aí você consegue achar mais fácil. Mas se ele não der a estrutura do açúcar, da água, às vezes você pode se perder por causa disso. Mas açúcar é uma sacarose. Sacarose é uma substância cheia de OH. É um carboidrato. É um carbono hidratado. Carbono hidratado possui água na sua estrutura. E como é que você possui água na sua estrutura? OH aí. Então, carbono com grupos OH, né? Então, está cheio de álcool dentro da sua própria estrutura. Lei das proporções. Qualquer que seja a procedência ou processo de preparação do NaCl, podemos afirmar que sua composição é sempre 39,32% de sódio e 66,68% de cloro, com base na lei de... Então, para responder essa questão, aí uma questão que se cair, muita gente vai errar, porque é necessário saber que essa é a lei das proporções determinadas da química. Uma reação química ocorre numa determinada proporção. Então, você não adianta se botar 1 milhão de cloro e uma gota de Na, que vai ocorrer a reação formando 1 bilhão de NaCl. É necessário que você respeite a proporção entre as substâncias. Cada átomo diferente tem uma massa diferente. Então, você vai ter a proporção de acordo com a massa atômica. Então, se o Na e o cloro têm massas diferentes, então a gente vai ter aqui uma proporção diferente entre um e o outro. Então, a proporção, já que o Na ele é mais leve, a proporção dele é menor. Então, você precisa de 39,32% de sódio e o que sobrar vai ser o cloro, que é 60,68%. Então, nem Lavoisier, nem Dalton, nem Richter, nem Avogadro falou disso. Lavoisier, ele falou da conservação da massa. Dalton, ele falou do modelo atômico de Dalton. Itcher falou de outro processo e Avogadro falou do número atômico. Mas quem falou dessa proporção foi Proust. Então, Proust foi o cientista que explicou essa proporção entre uma substância e a outra. Então, você não adianta botar muito mais de um do que o outro, porque a reação química vai tender a seguir a determinada proporção que ela é. Então, é isso aí. Então, foi Proust que ajudou os químicos a entender essa questão aí da proporção entre os reagentes. E essa proporção está de acordo com a massa atômica dos elementos químicos. Interação intermolecular. A gente tem aqui
Tensoativos são compostos capazes de interagir com substâncias polares e apolares. A parte iônica dos tensoativos interage com as substâncias polares e a parte lipofílica interage com as apolares. As estruturas orgânicas de um tensoativo podem ser apresentadas por... Então, aí a gente tem o que? Temos uma substância grande que é um tensoativo. Alguém sabe o que é um tensoativo? Ele bota esse nome difícil para ninguém acertar na questão, o que é um tensoativo. Tensoativo é o que diminui a tensão superficial da água. A água na superfície ela tem uma tensão muito forte. Na toa que animais conseguem andar por cima da água porque ela parece às vezes como se fosse um piso. Mas se você botar uma pressão muito maior, claro que ela vai afundar, né? Então, animaizinhos conseguem flutuar, papel consegue flutuar, folhas conseguem flutuar, porque existe uma tensão superficial na água. Em seu ativo, eles quebram a tensão superficial da água porque eles têm uma estrutura química de tal forma que diminui muito essa resistência da água a qualquer coisa. Se você pegar um sabão, por exemplo, e jogar no leite, e colorido, botar um bocado de tintazinha no leite, você vai ver que vai ocorrer uma mudança louca nas cores, porque o sabão ele vai quebrar a tensão superficial da água. Para que ocorra isso, ele precisa estar com a parte polar dele interagindo com a água, e a parte apolar ele não consegue entrar na água, ele fica do lado de fora. Ele fica como se fosse um palito enfiado dentro do sal. Então, a parte da ponta do palito fica dentro do sal de cozinha e, e aí a gente vai ter aí, né, as seguintes formas. Tem a forma do óleo, da parte oleosa dentro da água, que isso é que não ocorre. Tem a parte do óleo por cima da água, que isso também não ocorre. Temos a parte que é a parte polar, interage com a água, e a parte apolar fica por cima. Então, essa é a alternativa correta, porque a parte apolar não interage com a água. A parte apolar vai ficar aqui em cima e a parte polar vai interagir com a água. Então essa seria a resposta correta aí. Ainda tem um aqui no fundo e tem outro lá que todo errado. Então nenhum desses aqui é o correto, só o do meio. Deixa eu ver, tem mais duas questões, então fazer só mais essas duas e a gente finaliza essa revisão. Ainda tem muitas coisas para poder falar, mas uma procura também está muito pequena de pessoas para pedir ajuda, né, por Enem, então não dá nem para eu chegar e fazer uma aula mais completa, tal coisa. Eu vou deixar para vocês, vão dar uma lista depois de exercícios, se vocês quiserem, né, vou pegar algumas provas antigas minhas. E aí vocês podem olhar com calma lá e tentar responder. Meu celular também já está descarregando já. Então, para finalizar, aqui, lei da conservação da massa é de Lavoisier, tá certo? Então, resumidamente, essa questão fala o quê? Que uma reação química estava na balança ocorrendo, e aí, depois de um tempo, se verificou que ocorreu uma diminuição da balança. Isso quer dizer, o que aconteceu para ter diminuído a massa? Uma coisa, tá tampado os LMAs? Não, não estão tampados. Então quer dizer que o sistema é um sistema aberto. O sistema aberto permite troca de matéria. Se o sistema tivesse fechado, só ia permitir energia, troca de calor. Se o sistema tivesse isolado, não ia permitir nenhum nem outro. Então, nesse caso, sim, permite tanto a troca de energia quanto de matéria. Então, lendo aqui a questão, a lei de Lavoisier só é válida para condições normais de temperaturas e pressão. Errado. A lei de Lavoisier não é válida para soluções aquosas. De acordo com Lavoisier, a massa do produto é igual à massa dos reagentes, quando eles se encontram no mesmo estado físicos.
Para que se verifique a lei de Lavoisier, é necessário que o sistema esteja fechado, o que não ocorreu com o experimento. Então, é isso a resposta. Se o sistema não estava fechado, como é que você vai querer manter a quantidade de reagentes idêntico, né? Caso ela seja formado, vai ser liberado, então vai perder massa com os gases. E por último, a gente tem aqui o ciclo da água. Então a água tem aquele processo todo que evapora da água no mar, forma nuvem, precipita, infiltra no subsolo, vai para o lençol freático da água em direção ao mar novamente. O lago também retém um pouco dessa água e rios também direcionam essa água para o mar. Então existe um ciclo que vai e volta de água. Então, esta alta interação entre a molécula de água se deve a que, como eu tinha dito antes, a água tem uma interação de polo, não, né? De polo induzido também não. É uma ligação de hidrogênio. A água tem uma ligação de hidrogênio porque ela possui H2O. Então, são aqueles elementos químicos mais eletronegativos aqui, ó, o oxigênio e o hidrogênio. Então, eles se ligam formando ligação de hidrogênio. Então, essa vai ser a aula de hoje. Tem muito mais questões aí que posso aprofundar, mas aí para isso vou deixar vocês estudarem outras matérias. Se tiver uma procura maior, a gente vê no sábado aí uma revisão de termoquímica e também sobre química orgânica, né? Então, esses assuntos aí é mais os assuntos do primeiro ano que foram trabalhados. Tem que trabalhar também número de mol, densidade, molaridade, densidade, concentração química. Mas é um assunto que precisa de mais pessoas para aprender. Gravando assim não aprende não. Então, finalizar a aula agora aqui.